Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mais Que Som. Vamos lá para mais um papo? É isso aí, gente. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Pra gente é sempre um prazer poder contar com a sua audiência, com você aí interagindo com a gente pelos comentários. E o nosso convite é para que você compartilhe o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Compartilhe aí nos stories, seu Instagram. Segue a gente também no Instagram. O link e o endereço do nosso Instagram estão na descrição do vídeo para que você possa estar conectado com todos os conteúdos do Ministério de Música e Arte Geral. Hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, gente. Só tem convidado especial. A gente não traz gente meia pataca, não. É só gente boa. E hoje recebendo o pastor Matheus. Tudo bem, pastor? Bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, cara. Valeu, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado o programa e tem sido bênção, né? Tem sido bênção para as igrejas locais, grupos de louvor, né? Que eu diga. Graças de louvor, a Deus. Diretor de liturgia, sim. O povo aí de todas as artes, né? Sim. E hoje o papo, ele é pesado, papo teológico. Pastor Matheus, ele é pastor da igreja em Itatiba, aqui na Convenção Paulista, onde fica o nosso estúdio. E ele também é o vice-diretor do CETAP, do Centro de Estudos Teológicos. É isso? Acertei? É isso mesmo. Adventista da Promessa. É uma responsabilidade pequenininha, né, cara? É verdade, uma responsabilidade muito grande, né? Mas é uma bênção, né? Uma bênção poder servir uma área muito importante, né? Para a igreja também, assim como a área da música, né? E acho que a ideia talvez seja essa mesmo, né? Tentar trabalhar junto, né? Música e teologia. Sim. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O pastor Adelmilson costuma dizer que a música é a palavra cantada. É isso aí. E aí não dá pra cantar... Quando eu falo de qualquer jeito, nem se trata de cantar bem ou cantar mal. Uhum. Mas é cantar o bem ou cantar o mal, né? É isso aí. É o conteúdo, né, cara? O conteúdo, cara. O conteúdo. Legal. Sem o conteúdo, a gente fica vendido nas nossas próprias ideias. Sim. Né? E o campo das nossas ideias é ruim, né? A gente acaba se perdendo, né? Porque a música ela vai acabar se voltando para nós, né? Sim. E biblicamente falando, a música não é para nós, né? Pelo menos no contexto de culto, né? De igreja, né? De adoração, a música é para... O alvo da adoração tem que ser sempre o Senhor mesmo, né? Sim. E o coração é enganoso, né? Se a gente começar a se iludir com muita coisa... Sim. Embora, pelo tema aqui, acho que a gente vai ver em qual momento, né? Será que a música ela só tem a ver com Deus mesmo ou não, né? Sim. Eu acho que o grande lance é a proposta intencional do negócio, né? Sim. E é muito legal te receber aqui, um pastor, teólogo, você que tem aí o desejo de conhecer mais as escrituras, de conhecer a palavra de uma forma mais sistemática, mais acadêmica, né? Uhum. O site e as redes sociais do CETAP vão estar na descrição do vídeo. Entra lá, tem um curso muito bacana, que é um curso médio em teologia, né? Sim. Curso com disciplinas bem práticas, né? Sim, na verdade o curso ele é nível de bacharel, né? Mas são 3 anos, né, de curso, sim. Mas é um conteúdo muito bom, sou suspeito a falar, né? Mas você tá fazendo o curso, eu tô fazendo, de teologia. Cara, tô fazendo. E é muito bom, cara. Muito legal, cara. É um conteúdo muito bom, material muito bom. Sim. Cara, depois a gente vai cobrar os royalties da propaganda. Não, pessoal, vamos lá, vamos fazer o curso CETAP que é bênção para a igreja local, inclusive para a área da música, né? Principalmente, né? Eu tenho um músico lá na igreja local que ele tá fazendo o curso CETAP, tá para concluir agora, né? Aqui na Paulista, na turma da Paulista. E eu falei para ele, não, você é músico, cara, você tem que saber. Tem que saber que você vai cantar, que você vai tocar. E graças a Deus, né? É muito bom, né? O cara que é compositor, sim. Vai ter muito conteúdo para compor. E às vezes o cara até se acha numa determinada área e tal, e passa a caminhar, né? Na verdade. Não, muda, né? Muda a maneira. Quando você vai fazer o seu repertório, muda, né? A maneira que você escolhe, você já começa a pensar diferente. Você pensa no conteúdo, né? Muito mais do que no arranjo. Porque o arranjo você faz, né? Você pode produzir o arranjo a partir do conteúdo. Se você tiver um arranjo diferente lá que não agrada o estilo, né? Sim. Mas o conteúdo não. O conteúdo pra você arranjar é mais difícil, né? Cara, eu conheço gente que compõe músicas mesmo pra... A gente recebeu a Tawane aqui, por exemplo. Eles fizeram... Se eu não me engano, foi um evento sobre a reforma. Sim. E eles fizeram todas as músicas. Então, se não tem um conteúdo, aí já não... Cara, o pessoal é fera também, né? O pessoal é fera, cara. Mas sabe o que eu sempre falo, cara?
Hoje a gente tem muito acesso à informação, Sim. a essa metodologia já de produção, né? Uhum. Então, hoje o cara que quer ser compositor, ele consegue encontrar ferramentas de como começar, de como é. O cara que quer ser arranjador, ele acha bons Sim. conteúdos aí no YouTube, enfim. Sim. Então ele consegue caminhar nesse sentido e consegue alcançar coisas grandes. O que a gente precisa até é ousadia mesmo. Sim. Não, tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa. É não ter preguiça, né? Sim, não ter preguiça e ir pra cima que consegue, sim. Vai ser muito bom, né? Eu indico a teologia com a música porque tem tudo a ver com a adoração, né? Top. Isso aí. Então, já que a gente tá falando de música, vamos ouvir uma música, né? Pra começar. Vamos lá. Isso aí, pastor. Nossa turma é boa, é talentosa. Verdade. Nossa turma se virou nessa pandemia, o que foi... Cara, graças a Deus, né? O que a gente tem visto é isso mesmo, né? O pessoal da nossa igreja com muita qualidade, né? E eu acho que na pandemia a gente conseguiu enxergar isso melhor, né? Sim. Porque às vezes fica distante, a gente não tem essa noção. A gente acha que não tem música na igreja, Sim, né? Música sim. boa, né? E tem sim, né? A gente louva a Deus. Ou que não tem personalidade. Eu já ouvi muito, a promessa não tem personalidade musical. Eu discordo, cara. A Sim. gente tem um jeito de fazer música, a gente tem um jeito de ensaiar. Você vai de norte a sul, de leste a oeste, você vê algumas sim, características que são muito comuns na nossa igreja. E graças a Deus por isso. Sim. E tem que respeitar, né? Porque respeitar. faz parte da nossa identidade, da nossa construção, da nossa história, né? Nosso jeito de ser igreja. Sim, é isso aí. Eu sou suspeito também, porque eu amo a Igreja Adventista da Promessa, né, cara? Nasci na igreja Também, cara, e a gente luta pra sempre viver o melhor mesmo, né? Extrair o melhor do nosso povo, né? A gente é promessista orgulhoso, né, cara?
roxo, né? Mas, pastor, entrando já no campo mais teológico aqui, cara, hoje você vai ter que falar mais que eu. Vamos lá. Mas a gente vê, a gente já falou até um pouco sobre a importância da música e tal, mas do aspecto missiológico, né? Uhum. Como que a música, ela contribui para a propagação do reino de Deus, do evangelho, das boas novas? Sim. Cara, a música, ela sempre fez parte da história do povo de Deus, né? Desde o Antigo Testamento, vocês que são músicos sabem muito bem disso, né? Então não dá pra gente, de fato, cultuar a Deus, adorar a Deus sem a música. Agora, a gente tá tendo um despertamento, né? Até comentava aqui com você no início, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele tem despertado a nossa denominação, a igreja como um todo, e graças a Deus a promessa, ela deixou o Espírito Santo despertá-la também nesse sentido, e que é justamente para a missão da igreja, né? Parece que há um tempo atrás, as igrejas do Brasil, elas tinham um foco muito mais voltado para dentro, né? Muito mais para dentro, pensando aqui nos seus próprios eventos, mas pensando no próprio crente, talvez em manter, né? Acho que a palavra-chave era manutenção, né? Sim. Então, em manter as pessoas, manter a estrutura, e aí parece que Deus tem mexido com as igrejas, né? Do Brasil aqui especialmente, para que a gente se volte mais para fora. Então, quando a gente fala da música, a música também precisa comunicar para fora. Acho que o João Alexandre, ele escreveu um livro sobre músico, Profissão ou Ministério, se não me engano o título do livro, e ele vai dizer que a música no culto, ela precisa comunicar com Deus, né? Primeiro é a adoração, aquilo que a gente vinha falando, mas ela também precisa comunicar com o mundo e com as pessoas de dentro. Então, não só para dentro, mas não só para Deus, mas o que a gente canta precisa ser compreensível, né? Precisa ser compreensível para quem nunca entrou numa igreja, por exemplo, e foi lá, você levou seu amigo lá na igreja. Ele vai entender o que está sendo cantado? Porque às vezes a gente fica preso no conteúdo e, teologicamente falando, biblicamente falando, a igreja conhece Bíblia, né? A gente espera-se dos nossos membros bem preparados que eles conheçam de Bíblia, né? Minimamente, né? Então, quando você cita lá uma música, canta um salmo, por exemplo, a pessoa sabe até o salmo que você está cantando. Sim. Mas a pergunta é, quem está vindo pela primeira vez na igreja, ele consegue entender o que está sendo cantado? Porque quando a gente pensa em conteúdo, é óbvio que o conteúdo precisa ser teologicamente correto, biblicamente correto, mas a pergunta é, há clareza nesse conteúdo? Então, missiologicamente falando, a música, ela precisa comunicar também, conversar com as culturas, né? E se ela não tiver clareza, por mais correta que ela seja, de repente a gente canta uma música boa aí que a gente conhece, desculpem aí os músicos, né? Talvez mas é uma música boa, não vou falar de exemplos negativos, mas aquela música quando fala que a luz outrora estava apagada, né? E aí faz a referência à antiga aliança, do véu, o véu do templo se rasgou. Isso é bíblico, é correto, mas é claro, será que as pessoas estão compreendendo o que significa? Quem não sabe do véu... Ou será que ele vai imaginar, ué, que tinha um véu aqui antes, né? O que aconteceu com esse véu? Rasgou. Então ela precisa pensando na missão, né? Ela precisa... A gente canta o evangelho, mas a gente canta numa linguagem que as pessoas entendam. É igual quando a gente vai evangelizar mesmo, quando a gente vai falar de Jesus. Eu até pergunto, né, nas aulas de missiologia, a gente pergunta assim, olha, de quem é a culpa quando o pecador não entende a mensagem pregada? Aí dá um debate ali, alguns dizem, não, é do pecador, porque ele não quer ter compromisso, outros vão falar, não, é do pregador, porque não comunicou direito. E realmente pode haver isso, né? Há momentos que a pessoa que está ouvindo, se ela compreendeu, se ela entendeu, e ela pode rejeitar. Ela tem liberdade para rejeitar. O Espírito Santo vai convencer ela do pecado, da justiça, do juízo. E ela vai ter essa compreensão e ela pode dizer, não, eu entendi, mas eu não quero isso para minha vida. Ok, é o que a gente chama de graça resistível e graça irresistível. Nós entendemos, biblicamente, que a graça, ela não é, a graça não é irresistível. O pecador pode resistir à graça. Tanto é verdade que a gente conhece muita gente que resiste, não aceita, né? que Resiste. Quer. E aí não tem como forçar, às vezes, né? até compreende, mas não quer. Sim, e Pedro vai dizer, Zacarias tinha dito no Antigo Testamento que a gente não pode levar o evangelho por força ou por violência, né? Sim. Então não adianta, tem que respeitar mesmo. E aí nessa proposta de não forçar, de resistir e não resistir, o outro lado é quando o pregador, ele prega, mas
ele prega uma mensagem que não é compreensível. E aí a gente diz que a responsabilidade, então, não é do pecador, porque às vezes ele está rejeitando uma coisa, mas está rejeitando porque ele não compreendeu. Não entende. Não entendeu. Então, como músico, como pregador, a gente precisa ter clareza na nossa mensagem, né? A música é uma exposição da mensagem, só que de maneira cantada, pela arte, né? Enfim, tudo que envolve, né? A adoração, ela expressa a arte, né? Mas isso precisa ser feito de uma forma que seja compreensível, né? Você falou uma palavra, e a gente tem falado sobre essa palavra na sua essência, né? Que é o da missão, né? Eu acho que talvez o erro dos músicos, ou até de alguns pregadores, e alguns músicos, a gente não pode generalizar também, mas é não entender que ele está conectado à missão da igreja, né? E a igreja, ela tem uma missão clara, né? Então, para que serve a igreja, né? A igreja serve para aparelhar os santos. Então, assim, você colocou também pontos aí para convencer da justiça. Essa obra é do Espírito, né? Sim. Mas é em parceria, né? A gente prega... A igreja é a porta para... E aí o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então a missão não é com a arte, né? A missão é com o evangelho, né? Sim. Com o evangelho. E assim, quando a gente fala de missão, a missão ela é de Deus, né? Sim. E aí, assim, quem que veio primeiro, a missão ou a igreja? Tem gente que acha que a igreja está ali e Deus deu uma missão para ela. Não, a missão é de Deus. Deus é o dono da missão, ele enviou seu filho para o mundo, para essa missão. E aí Jesus diz lá em João 20, né? E versículo 21, assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, nessa proposta, a missão ela vem antes. Então, Jesus é enviado como missionário, né? Para cumprir a missão, para realizar a missão de Deus, mas agora ele institui a sua igreja e ele institui a igreja para a missão. Até tem os missiológicos, né, os missiólogos, eles vão dizer que, os estudos missiológicos vão dizer que é exatamente isso, não é que nós tenhamos, né, acho que o David Bosch vai dizer isso, não é que nós tenhamos uma missão para a igreja, mas é que nós temos uma igreja para a missão. Então, quando a gente entende isso, e aí tudo que faz parte da igreja, a música, né, a adoração, a liturgia, a pregação, tudo isso, na verdade, precisa conversar com a nossa missão, que qual é a missão? A missão de Deus, que não é nossa, né? A gente participa dela, que é redimir o mundo, salvar o pecador, e aí para isso a gente precisa evangelizar, precisa falar, precisa cantar as escrituras, né? De uma maneira compreensível. Porque né? a vontade de Deus ela é revelada nas escrituras, né? É, isso aí. A gente não tem mais o profeta que vem e traduz, né, a vontade de Deus e fala, olha, Deus quer tal coisa. Sim. Mas a escritura ela é a principal fonte de conteúdo do que Deus quer da igreja, né? Sim. E a gente fala muito, né, sobre essa questão de ser cristocêntrico, né? As escrituras revelam a Cristo. Cristo revela a Deus, né? Então, tudo que a gente faz, a gente diz isso, né? A música é cristocêntrica, precisa ser cristocêntrica. Sim. O que é uma música cristocêntrica? É justamente quando Jesus é centralizado, né? E é diferente da música antropocêntrica, né? Quando o homem está no centro, né? Mas a gente canta Cristo para a salvação do homem, inclusive, né? Então, eu acredito que a música ela tem um papel fundamental na missão da igreja, na evangelização das pessoas, né? Então, ela pode cumprir e ela contribui ao longo da história, né? Um culto sem música é muito diferente, né? Não sei se você já participou de um culto sem música, né? Ele é uma reunião de oração, né? Um estudo bíblico. Mas quando você põe música, parece que o culto, o nome culto, né? Sim. Ele faz mais sentido, né? Hoje, na nossa cultura. Alguns estudiosos até vão dizer que na igreja primitiva a gente não tinha grupo de louvor, né? E eu acho que não tinha mesmo. Não tinha. Mas tinha música. Se você olhar, tem os textos bíblicos de Paulo, no Antigo e no Novo Testamento, mas nas cartas de Paulo ele cita inclusive trechos de músicas que já existiam, né? Músicas que eram conhecidas ali do seu público e ele vai escrevendo ali trechos. Acho que um exemplo dessa é aquela da onde a gente extrai lá de Romanos 11, né? A expressão, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim. Ali é um trecho, né? É um trecho de uma música que possivelmente os cristãos conheciam e já cantavam, né? Entre outras, né? Entre outros trechos aí de suas cartas. Cara, minha nenê, ela tá numa fase que ela gosta de música, a gente coloca, e tem uma musiquinha muito bacana que ela curte, que ela vai falar sobre Paulo e Silas, né? Eles estavam trancados na prisão, e aí a musiquinha, ela fala que as mãos estavam amarradas, os pés estavam presos, as costas estavam feridas pelos açoites, mas a boca tava livre. E o que eles faziam, né? Cantaram, cara, cantaram. Então eu acho que
cara, o lance de que Deus habita no louvor, né, cara? Sim. Deus habita no louvor. Cara, eu acho que Deus, ele... Paulo e Silas é interessante, né? Porque é justamente ali, nesse momento de louvor, né? De adoração, que as algemas caem, né? O sobrenatural acontece, né? Não Sim. pela música, mas pela confiança, né? E pelo que eles cantavam. Né? Mas eu acho que é importante pra gente ver que a música, ela tá presente, né? Tá presente. Mesmo nos momentos ali de tribulação, mas nesses momentos da ação de Deus. Deus age no meio do louvor, né? Sim. Essa ideia que você falou de Deus habitar no meio do louvor, é isso mesmo, Deus tá agindo, né? E quando a gente canta, a gente tá... Tiago diz que a gente deve orar quando tá triste e cantar quando tá alegre, né? Mas algumas orações, elas podem ser feitas em forma de canções. Só a gente olhar pros salmos, né? Quantas orações nós temos, e os salmos são canções. E tem de tudo, né, cara? Sim. Tem arrependimento, tem alegria, tem lamentação. Lamentação, tem confissão. Sim. Tem confissão. A música, ela pode... Ela é muito abrangente, né? A gente pode cantar muita coisa, desde que a gente cante... Eu acho que nessa ideia do João Alexandre, né? Pensando nisso, né? Tem a questão pessoal, né? Mas no sentido que você falou da missiologia ali, né? No contexto do culto, ela precisa ter essas três considerações, né? Deus, a igreja e o mundo, né? As pessoas de fora, né? Sim. Cara, muito legal, muito legal. A gente Você toca um violãozinho também, né, cara? Rapaz, eu supro ali, né? Você toca, eu já vi. E a gente se entusiasma com essa ideia, né, da música, do louvor e tudo mais, porque, cara, a gente, além da experiência bíblica, que é relevante, a gente vê as coisas acontecerem, a gente tem uma experiência de vida, Sim. né? De consolo, de conforto, de alegria, de Sim. mudança de realidade, de perspectiva. Eu não falo que eu toco, né? Porque eu gosto, né? Então, eu às vezes é isso mesmo. Tem dias, cara, que a gente tá tão atarefado, com tanta coisa na cabeça, que a gente não consegue mais produzir. Não sei se você já teve essa sensação, com né? certeza. Você precisa produzir, mas tem tanta coisa. E às vezes eu paro, pego o violão, começo ali a dedilhar alguma música. Às vezes eu canto do meu jeito, né? Sim. Mas é isso mesmo, parece que a paz de Deus, ela Sim. vem e ela vai trazendo serenidade, a mente vai abrindo, vai limpando, e aí depois a gente... Então, eu tenho um hábito, né? Quando eu tenho que escrever algum sermão, algum estudo, eu às vezes pego o violão primeiro e faço ali um devocionalzinho, canto, faço uma oração, e aí Deus... E quem trabalha com música que tá com o violão o dia inteiro, toca outra música pra pegar a música. Pra espairecer e pra... Mas legal, vamos ouvir mais uma música então? Também, vamos lá. Jesus, o Senhor.
isso aí, gente. Olha, eu tenho um recadinho muito importante para você que está assistindo a gente. Você conhece o Amigos da Missão? O Amigos da Missão é um projeto que viabiliza a pregação do evangelho aqui na internet, aqui no YouTube. Então, você pode contribuir aí com valor fixo, com parcelas, com valor único. É só você entrar em contato com o amigosdamissão.org. Os detalhes estão aparecendo aí na tela, com número de WhatsApp, Pix, a própria página da igreja lá, você vai poder ter mais informações sobre o Amigos da Missão. Seja um amigo da missão, cara, investe aí para que o evangelho alcance o povo da internet, beleza? Espero você lá, hein? Isso aí, pastor. Tem que ser amigo da missão. Com certeza. Para que a gente viabilize outras... Não, e é bênção de Deus, né? Amigos da Missão tem abençoado e é um sonho, né? Que está sendo realizado, né? É um sonho a gente ter um estúdio hoje, né? Ter vários programas aí. Verdade. E eu tenho certeza que Deus só vai ampliar e levar o evangelho. É uma maneira de levar o evangelho também, né? Eu me sinto privilegiado, cara. É uma bênção. Privilegiado por poder estar aqui, por poder participar desse início. Mas que som ele daqui a 30 anos o pessoal vai falar, o irmão Fábio foi o primeiro. Isso aí. Fazendo história. Eu tava velhinho, não, irmão, tava lá quando tudo começou. Graças a Mas Deus. a gente fica muito feliz de ver a igreja também despertando nessa área da comunicação, né? Sim. Pra gente é um privilégio muito grande. É verdade, eu fico muito feliz. E falando já do Amigos da Missão, a gente vê na Bíblia, às vezes, a ideia do evangelismo, né? E em alguns casos, no caso de Timóteo, de Filipe, a gente vê até não sei se o rótulo, né? Mas a forma, né, evangelista, né? Sim, tem um incentivo, né? Para que eles desenvolvam esse ministério, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa característica que a igreja missional tem, né? Sim. De ser uma igreja evangelística. Sim, tem um texto em Efésios, né, que Paulo vai escrever para a igreja e ele vai dizer que Deus deu alguns dons para a igreja, e a ideia lá dos dons é justamente se referindo a próprias pessoas, são pessoas dons, né? Que dons são esses? Ele vai colocar 5, né? Até tem um autor que ele vai dizer que a mão de Deus sempre esteve na igreja, né? E que a mão de Deus está trabalhando ali na missão da igreja e que essa mão tem 5 dedos, é uma mão perfeita, né? Então ele vai estipular esses 5 dedos como se fossem os 5 dons, né? 5 dons. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelista, pastor e mestre, né? Então, nesses 5 dons aqui, a gente tem o evangelista, né, que se destaca, e a ideia do evangelista, esses dons, a gente chama eles de dons direcionais, né, que são dons para dirigir a igreja, essa ideia do cuidado de Deus com a igreja. Então, Deus deu pelo menos essas 5 pessoas aqui, dentre os dons espirituais, né, mas essas pessoas aqui para dirigir a sua igreja. E a ideia do evangelista é a pessoa que vai, de fato, treinar, né, essa pessoa, ou as pessoas, a comunidade local para o evangelismo. Porque quando a gente fala de evangelismo, de missão, a gente está falando de essência, né? A essência da igreja não existe, e se a igreja não for missionária, se ela não for evangelística, ela não pode nem ser considerada uma igreja, né? Então, assim como a unidade faz parte da essência da igreja, o evangelismo, ele está na igreja. A igreja nasce através do evangelismo, né? Lembra de Pedro lá no Pentecoste? Sim. O que ele faz ali é pregar o evangelho. E o resultado ali no poder do Espírito Santo são quase 3.000 almas, né? Quase 3.000 pessoas que se arrependem de seus pecados, são batizadas. O primeiro ato da igreja é uma pregação. É isso aí. Assim que ela recebe, né, o Espírito. Sim, que eu acho fantástico isso também, né? Lucas diz assim, olha, Lucas narra a fala de Jesus, olha, fiquem na cidade até que vocês recebam a promessa do meu Pai, né? Jesus falando. E aí eles ficam ali, quando eles são revestidos do poder de Deus, eles são chamados para pregar, para sair, né? Sim. Aí vão ser testemunha em todos os lugares. Interessante aqui também o dom do apóstolo, né? O apóstolo, a gente tem uma diferença entre os 12 apóstolos, né? Que eles vão dar a base ali, o fundamento da igreja em Jesus Cristo, mas a gente tem o dom do apóstolo, que é diferente do... Hoje a gente não tem o ministério apostólico no sentido dos 12 mesmo, né? Não dá pra gente ordenar alguém a apóstolo. Sim. Mas a gente tem o dom, esse dom espiritual, que é um dom direcional, que tem a ver, a palavra apóstolo, ela traz essa proposta de missão, né, de envio mesmo, né, alguém que está sendo enviado. E parece que essa é a ideia lá que Jesus vai dizer quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, Jesus é o nosso paradigma para a missão, e o apóstolo, ele é um presente aqui de Deus, né, para a igreja,
para conduzir as pessoas em missão. O apóstolo, o evangelista, o profeta, enfim, cada um tem ali um papel, né? Mas o evangelista, ele tem justamente esse papel. A palavra evangelismo, de onde vem a palavra evangelho, aparece demais, né, em todo o Novo Testamento, né? Que é justamente a comunicação, né? É comunicar as verdades do reino de Deus e dizer que agora a gente tem um governo que é soberano e que veio para reinar sobre a terra, né? E sobre o céu, né? A Bíblia diz que a oração de Jesus, né? Venha o teu reino, né? Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Então, o evangelista, ele tem esse papel. E não é só do líder, porque às vezes a gente terceiriza também, né? A gente acha que a responsabilidade de evangelizar ou é do pastor, ou é do grupo, né? De evangelismo, né? O líder de evangelismo. Eu acho que o líder de evangelismo pode ser, de repente, essa pessoa que tem o dom, né? De evangelista. Mas a missão do evangelismo... Mas ela é comunitária. A missão é da igreja, né? É nossa. O grupo de louvor tem que ser evangelista. Cara, e eu acho que é isso aí, né? Às vezes a gente separa, né? A gente acha que grupo de louvor só tem a ver com a liturgia, né? Sim. Mas a liturgia tem tudo a ver com o evangelismo, né? Se a gente não pensar numa liturgia para as pessoas de fora, a gente não está cumprindo nosso propósito missional, né? Missionário. A igreja, ela precisa ser missional também na sua maneira de cantar. A gente falou aqui da clareza, por exemplo, né? Mas em tudo, né? Em tudo a gente precisa cantar o evangelho, cantar a obra de Cristo, né? O amor de Cristo. E aí você que é músico, fala a verdade agora, né? Não quero ser o apresentador, mas eu fico às vezes pensando assim em algumas realidades, algumas experiências que a gente tem na igreja, a diferença quando a gente canta uma música que parece que não canta tanto assim a obra de Jesus, né? Mexe mais com a nossa emoção. Mas quando a gente canta a obra de Jesus, né? O sacrifício de Jesus, o que Jesus fez, qual é a sensação, cara? A minha sensação é um negócio assim diferente. Eu entendo, parece que Deus pega a gente e leva a gente lá no Calvário e a gente vê a cena, né? Do que está acontecendo. Cara, eu acho que a sensação é de preenchimento. Porque o artista por si próprio, ele busca algo que é de fora, né? Sim. Algo que é sobrenatural. Não que seja algo assim, de outro mundo, né? Mas o lance da satisfação, entendeu? Sim. Não é um lance esotérico, né? Mas é um lance da própria satisfação. O artista, ele vive nessa busca. O artista secular, ele vive na busca do poema perfeito, do quadro perfeito, daquilo que melhor traduz as suas emoções. Sim. O artista cristão, ele encontra isso em Jesus. Em Jesus. Então, quando você canta, realmente a gente imagina a coisa acontecendo. E quando a gente vê a igreja cantando, o sentimento de satisfação é enorme, porque a gente entende que o que nós fizemos foi terra fértil para o Espírito Santo ir lá e gerar o mesmo sentimento nas pessoas. Sim. Cara, eu acho que é isso, né? É nítido, né? A igreja, quando ela é envolvida por Deus na adoração cristocêntrica, né, do evangelho mesmo ali, porque o grupo de louvor está evangelizando. Sim. Obviamente que a sua vida, quando a gente fala de uma proposta missional, não é só no contexto do culto, é no dia a dia mesmo, né? É aquela ideia de que aonde você está indo, você vai fazendo, vai evangelizando, vai vivendo isso, né? Aonde você estuda, onde você trabalha. Mas no contexto do culto ali, o grupo de louvor precisa ter essa percepção. Ó, nós somos evangelistas, nós estamos evangelizando. E como que a gente evangeliza? Qual é o conteúdo do evangelismo? E eu acho que a gente caminha, do começo da caminhada lá, a gente tem a nossa essência. Quem nós somos? Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo que busca o batismo com o Espírito Santo. E quando você diz lá no começo da sua fala que a ordem foi para que eles ficassem lá até que viesse o poder do alto, e aí o poder do alto veio. A gente se identifica muito com essa parte, com o lance de buscar o poder do alto. Só que eu acho que a gente foca talvez nisso e deixa de lado o que acontece depois, né? O que acontece depois. Qual foi o primeiro sentimento de João Augusto da Silveira quando ele foi batizado com o Espírito Santo? Cara, ele tinha que cantar, tinha que falar. É o mesmo cenário bíblico, né? Os discípulos, eles são batizados, eles recebem o poder do alto, Pedro vai lá pregar e eles se espalham e eles vão anunciar a boa nova. A gente tem exemplos aí de pastores na promessa. Vou citar aqui um pioneiro que foi o próprio Osiel, o filho do pastor João Augusto. Ozi? O Otoniel da Silveira.
esse cara, ele era doido por missões. Doido por missões. Então, assim, ele pegava a maletinha. Esses dias eu tava conversando com o pastor José de Oliveira Neto. E ele disse que ele era desse. Ele pegava a maletinha cheia de folheto, ia pra rua, encontrava as pessoas. E aí, cara, tá, como que você tá? Eu passo essas dificuldades aí. Aí já tirava o folhetinho já. Sim. Então, eu acho que quando a gente fala que nós somos o povo da promessa, a gente também fala que nós somos o povo da missão, né? Sim. Porque... Cara, tá muito ligado, porque qual é o objetivo da promessa? Né? Sem o Espírito de Deus, a gente não tem a missão. Então, é só olhar para o texto, né? O texto diz assim, olha, fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos. Mas depois que vocês forem revestidos, vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a ideia ali não é primeiro aqui e depois lá, né? Porque algumas pessoas vão achar isso. Não, primeiro a gente tem que evangelizar a nossa Jerusalém, né? A nossa cidade, a nossa igreja, o nosso bairro, para depois a gente sair para fora. Não, a proposta é simultânea, né? Então, enquanto você está aqui, você também faz lá, né? E aí, no sentido de você, é a igreja, né? Então, a gente tem representantes da igreja em Jerusalém, mas tem gente saindo, até pela própria perseguição, mas até quando eles estão sendo perseguidos, eles estão em missão. Então, a ideia é assim, vocês ficam na cidade até serem revestidos, mas depois que forem revestidos, vocês não podem permanecer, vocês têm que se movimentar, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o movimento da igreja, né? Sim. Aliás, uma outra pergunta importante que a gente faz é assim, olha, a igreja, ela tem sido mais um monumento ou um movimento? Porque em algumas realidades parece que a igreja ela é muito mais um monumento, a estrutura, é o negócio pra gente ficar admirando ali, né? É o templo, né? A gente vai lá, o prédio e tal, nossa, que legal. Aqui é santo. Mas será que essa é a visão correta, né? Então a ideia do movimento que só é possível pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem movimenta a igreja, quem faz a igreja se movimentar, quem capacita, né? Quem dá coragem. É isso aí. Então, assim, se você não tem o Espírito, vai buscar. Mas recebeu o Espírito, então se movimente. Vai para fora, vai sair. Agora, a ideia... A gente fez uma série uma vez de mensagens que o tema era chamados para sair, né? Saída de emergência, aliás. E uma das mensagens era essa, né? Chamados para sair. Então, a saída de emergência é isso. Às vezes a gente quer só que as pessoas venham até nós. Mas, na verdade, a igreja é que tem que ir até as pessoas, né? Não dá para querer que elas venham só. Então, o grupo de louvor, a música, ela faz parte, mas assim, a gente vai lá, traz as pessoas para serem capacitadas e ali na capacitação tem o evangelismo coletivo, né? Cara, eu acho que isso vai muito de encontro. Vai no dia a dia também, né? O que a gente propõe na conversa, porque assim, a própria música, o próprio grupo, ele se tornou algo monumental. Né? Verdade, porque a gente vai lá, e tem gente, cara, tem gente que muda de igreja. Por causa do grupo? Por causa da música. A música em tal lugar é melhor. O grupo é melhor. Uhum. Então, a música, o louvor, ele se tornou também algo monumental, né? E a turma do grupo, é muito fácil acostumar com isso, porque onde que o músico ele se sente mais à vontade? No lugar que ele tem mais estrutura. Sim. No lugar onde ele chega, ele pluga o instrumento. Então, assim, é difícil pro músico, quando o pastor fala assim, cara, a gente vai fazer o culto lá na casa da irmã, precisa de alguém lá, cara. Aí você já começa a pensar, cara, eu vou levar o violão, eu vou levar o teclado, onde que eu vou ligar, como é que eu vou fazer, quem vai cantar? Porque não é cômodo, né? Sim. Então a gente acaba... Não tem estrutura, né? A gente acaba se apegando, e aí a música, cara, ela acaba se tornando também algo monumental, né? É verdade, cara. Eu acho que na experiência pastoral, né, a gente sente essa dificuldade mesmo, né? Do pessoal sair dali acho que a gente pode chamar de zona de conforto, né? Uhum. Porque é confortável, né? Quando você tem toda a estrutura. Obviamente, a gente também tem irmãos de igreja que não tem tantos recursos assim, que acabam... na verdade, os músicos são de parabéns mesmo, né? Porque tem música que faz milagre, né? Tem. Com recursos tem bem muito músico pequenos, tomando né? choque em microfone. Isso aí. É verdade. Mas isso que você falou é interessante mesmo, né? Às vezes a gente, em tudo, né? Tudo pode acabar se tornando um monumento e a gente acaba se acostumando ali com a ideia do sagrado, né? E a gente nem quer sair mais para não se contaminar, né? E não é bem isso, né? Na verdade, se a gente está no mundo como sal e luz da terra, a gente não vai ser contaminado, a gente vai influenciar, né? Esse é o papel dos missionários, né? Dos discípulos de Jesus. E o lugar de pôr a luz não é embaixo da mesa, né? É isso aí. O lugar de pôr a luz é onde é dentro, vai iluminar. Isso aí. É um lugar onde ilumina a casa toda, né? Exatamente. Legal. Cara, eu acho que é isso mesmo.
missão da igreja precisa ser considerada por todos, inclusive os músicos, né? Graças a Deus, na nossa experiência assim, pastoral, a gente sempre teve uma proximidade com os músicos, né? Até porque eu sempre fui muito criterioso nessa parte de letras, né? De conteúdo e tal. E de um tempo para cá, Deus tem mostrado pra gente que não é só a letra, né? É a maneira que você transmite isso também. Então, na nossa experiência, a gente louva a Deus porque os músicos que a gente conhece, eles entendem, né? Eles entendem, a gente estuda junto a Bíblia ali, a maioria com poucas dificuldades, né? Um outro só que às vezes fica mais preso ali porque gosta muito daquela música, daquele cantor, né? Daquela composição. Mas à luz da Bíblia não tem como, né? A Bíblia sobressai, né? Sempre. E, cara, a gente cita a música aqui, cita os músicos, porque é um programa direcionado para essa turma. Mas nesse lance do monumento, eu acho que a igreja ela tem facilidade em fazer coisas se tornarem monumentos, né? A escola bíblica tem e tal. A gente coloca a música, não é porque os músicos estão totalmente... Só os músicos estão virando monumento na igreja, mas... Para qualquer área, né? Qualquer área pode. Qualquer área. E o nosso desafio é de quebrar essa barreira, de andar a segunda milha. Pastor, a turma da música na igreja tá de parabéns, sabe? Tá de parabéns. A turma ensaia, a turma chega cedo, a turma... Tá na escala todo culto. Tá na escala sábado, domingo e quarta. Esse pessoal, fora isso, esse compromisso dali do templo, eles têm um compromisso fora também. Porque o cara precisa pegar a música, precisa estudar, precisa tirar, o cantor precisa. Nem sempre tem recurso para aprender, nem sempre tem instrumento. Não é no ensaio que você aprende, né? Não é no ensaio. A turma tá de parabéns. Mas eu acho que o que a turma pode se sentir aqui desafiada é de dar o segundo passo. Dar o segundo passo. E realmente buscar essa ideia missional, né? Sim. Essa ideia de ser evangelista, né? Sim. De ter uma atitude evangelista enquanto vai, enquanto faz, aonde vai, do que faz. A gente não pode esquecer que a gente, na oração de Jesus, ele não ora para que os discípulos sejam tirados do mundo, né? Ele diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, assim, nós ainda estamos no mundo. E enquanto estamos no mundo, a gente precisa viver de maneira missional. Parece que nessa ideia do monumento, que isso leva à idolatria mesmo, né? Quando a gente vira um monumento, a gente acaba idolatrando mesmo aquele ambiente, né? E na proposta missional, a gente precisa entender que a gente está numa cultura e a gente precisa conversar com essa cultura, né? Dialogar com essa cultura e entender a cultura e desafiar a cultura. Então, em alguns momentos, a gente pode até aproveitar algumas oportunidades da cultura, mas quando a gente vê que a cultura, que ela também é idólatra, né? Tem vários ídolos na nossa cultura, ela precisa ser desafiada e é à luz do evangelho, né? Só que às vezes a gente cria uma subcultura dentro da nossa própria igreja, né? A gente cria ali... existe a cultura evangélica hoje, né? E aí a gente acaba se fechando de tal maneira que a gente não consegue viver essa prática, né? Que você falou aqui no dia a dia, né? Diariamente. E isso afeta... Aí não é só músico, né? É todo crente. Todo crente tem esse desafio, né? Sim, a gente não pode ser crente de igreja, né? Agora eu cheguei. Agora eu sou crente. A adoração, às vezes, a verdade é essa, né? A verdade é que muita gente, infelizmente, né? Só adora a Deus no ambiente ali eclesiástico, né? No ambiente do culto coletivo, do culto público, né? Mas, como você falou, né? O músico, ele vai ensaiar, mas ele tem todo um trabalho durante a semana, né? Cara, a música e a adoração, na verdade, ela deve ser também esse reflexo do que acontece com a gente durante a semana, né? Então, se eu não oro durante a semana, a minha oração na igreja não vai ser a mesma coisa. Às vezes eu até reclamo da música, da pregação, etc, né? Mas a culpa, será que é de quem tá lá mesmo fazendo? Ou será que é minha que não tive um contato com Deus, uma conexão com Deus antes? E aí eu chego ali no culto e quero ver milagres acontecendo. Né? Aí não dá, né? Então, a gente brinca, né? Mas o culto, ele é o resultado, né? A gente faz tudo durante a semana, a gente vive em adoração, né? O culto é a vida, né? A vida, e quando a gente fala de missão, também é a vida.
Mas lá na igreja ele é um transbordamento, né? A gente já chega cheio, né? Sim. A gente não chega ali vazio, mas nós, como cristãos, precisamos buscar ser cheios do Espírito. A gente está falando aqui da promessa, nós temos o Espírito. Mas ser cheio do Espírito é deixar, acho que a versão da NVI vai dizer, deixem-se encher do Espírito. Ser cheio do Espírito é deixar ele governar a nossa vida. O Hernandes Dias Lopes vai dizer assim, olha, uma coisa é você ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele diz assim, uma coisa é você ter o Espírito Santo como um habitante, né? Outra diferente, completamente diferente, é tê-lo como presidente, né? Não como residente, mas como presidente, aquele que governa mesmo. Então, ser cheio é isso, a gente, de fato, buscar ser conduzido por Deus em todos os nossos ambientes, em todas as coisas, todas as áreas, né, da nossa vida. E aí, quando a gente chega na igreja já cheio do Espírito, aí a gente transborda na presença de Deus, né, na presença dos irmãos, porque a gente já chega cheio do Espírito, a gente chega cheio do fruto do Espírito, cheio de alegria, cheio de amor, né, cheio de mansidão, E aí a gente celebra tudo que aconteceu, né? É isso aí. A gente vê até essa essência na própria criação. Culto é isso, né? É celebração, né? Sim. A gente vê essa essência até na criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto. E aí viu que tudo era bom e descansou e santificou. Sim. Então, o resultado do trabalho, né? Poxa, cara, eu fiz um negócio bom aqui. Você falou, né, da satisfação, né? Quando a gente falou dali de cantar Cristo, né? Mas é isso mesmo, né? Só Jesus satisfaz, só Jesus preenche. Acho que tem umas músicas que dizem isso, né? Sim. Mas de fato é isso. Não satisfaz. Se a gente entender e viver isso, a gente vai sempre... Bom, acho que a gente está falando com irmãos que se identificam com essa realidade, né? Quando chegam na igreja ali e buscam, estão tentando... Eu sei que não é fácil por causa da correria, mas esse é o desafio, né? A gente adorar a Deus e falar de Deus no dia a dia, né? Porque o momento do culto é um momento muito curto, né? Um momento muito pequeno ali. E a maior parte do tempo da nossa vida é fora do prédio da igreja, né? É no dia a dia. Então, é um desafio mesmo. Muito bom, cara. Muito bom. Acabou. Já acabou, cara. Infelizmente. Mas, cara, assim... espetacular, cara. Eu acho que é um ensinamento, um crescimento que é relevante para nossa vida prática, né? Sim. Às vezes a gente lê livros, a gente se debruça sobre teorias aí de adoração. Ai, cara, como é que eu faço? Como é que eu construo? Cara, de forma prática. Leia a Escritura, ore a Deus e viva de modo peripatético. Olha que bonito. Enquanto você vai, faça. Enquanto você vai no caminho, pratique, né? Sim. Então é o pilar, né? É a receita, né? Para que a gente alcance aí o sucesso, né? Isso é ser missional, né? Isso é ser missional. Mas é isso, pastor. Legal. Muito bom. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Amém, cara. Enriquece muito esse espaço, um papo desse, um conteúdo desse. Pra gente é um privilégio muito grande. Eu vou pedir para que você ore. E a gente tem um desafio aqui, que é o Mais Que Som em uma palavra. E aí o pessoal se vira lá e descobre qual é o significado, como é que vai usar, aí é com eles. Entendeu? Legal. Mas eu vou pedir para que você ore por nós, e aí a gente segue para o encerramento. Amém. Eu só quero agradecer, né? Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Pra gente foi uma alegria. E que Deus possa realmente continuar usando esse programa para transformar, né? Para abençoar a vida das pessoas. E que quando a gente pensar em missão, a gente entenda isso. O papel nosso é de fato viver a missão de Deus para transformar as realidades que estão à nossa volta. Mas sempre no poder dele, né? Amém. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos chamou para o louvor da sua glória. E a gente adora a Ti, Senhor, porque essa é a base da nossa vida. Não existe sentido na nossa vida se não for para Te adorar. Mas muita gente, Senhor, e todos nós, né, antes de conhecê-lo, estávamos distantes da Sua glória, vivíamos no pecado, como filhos da ira e da desobediência, dominados pelo mal, no domínio das trevas. E o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho amado em Jesus. E agora o Senhor nos chamou e nos
nos chamou para a sua missão de redenção, de restauração, porque tem muita gente que ainda está no domínio das trevas, que ainda não entendeu o propósito da sua vida para a tua glória. E para isso o Senhor nos chamou para o evangelismo. Pai, nos ajude de fato a vivermos e a sermos evangelistas na nossa vida, na nossa essência, porque as pessoas não dão mais glórias a Ti. E que a gente entenda isso, que nós somos chamados para a Tua glória. E o evangelismo, ele tem esse papel, Senhor, dizer para as pessoas a Sua obra, a Sua história, para que elas voltem a Ti, voltem a dar glória a Ti, a glória que o Teu nome merece, a glória devida ao Teu nome. Por isso eu oro, meu Deus, por cada músico, mas eu oro também, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por todos os crentes da Sua igreja, e que os músicos sejam instrumentos de Deus para conduzir a adoração, mas de maneira evangelística também, que eles entendam o seu papel evangelístico e a sua missão para que a própria igreja, as próprias pessoas da igreja sintam-se desafiadas para viver em missão, para viver de maneira missional, no nome de Jesus. Que o culto seja uma base missional, para treinar-nos, para nos capacitar. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Amém. Pastor, mais que som em uma palavra. Transformacional. Transformacional. É mais que som, é adoração. Eu espero vocês semana que vem, hein? Tchau, tchau. Fazer por
Graça e paz. Eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.